Boa noite a todos. Seguimos aí com a nossa última palestra do dia. Essa última palestra vai falar sobre inteligência artificial e agricultura exponencial com eixos do processo de inovação em Goiás. E para falar um pouco disso, gostaria de chamar aqui o Antônio Carlos para estar dando seguimento aí na atividade. Seja muito bem-vindo. Beleza, obrigado. Uma boa noite a todos. Grande satisfação termos a oportunidade de estarmos participando de mais uma Campus Party, dessa vez numa edição realmente inédita, uma edição, na verdade, a segunda edição acontecendo de forma híbrida, de maneira inédita, mas, acima de tudo, um grande prazer de participar, o Sebrae promovendo esse importante momento aqui, através da Fábrica de Empreendedores, apoiando a inovação, a tecnologia, bons negócios, e a honra que nós temos aqui de moderar esse importante papel, esse painel, a inteligência artificial e a agricultura exponencial como eixos do processo de inovação no nosso estado de Goiás. Nessa noite nós vamos contar com a presença do professor Anderson, que nos trará toda a sua visão e contextualização no mundo de inovação, o Adriano Rocha Lima, que é o nosso secretário-geral de governadoria, o governo do estado, parceiro importantíssimo nesse movimento, coordenando e liderando todo esse processo de transformação tecnológica no nosso estado de Goiás. Grande prazer, Adriano, obrigado pela presença, pela participação. E o Leandro Rodrigues, que é o diretor científico do SEAGRE, que realmente é o nosso centro de excelência em agroexponencial, parceria que nasceu com o Instituto Federal Goiano, a FAPEG, o Estado de Goiás e a Prefeitura de Rio Verde, sediado no município de Rio Verde, e que muito nos abordará nessa noite de hoje, principalmente nesse tema de extrema importância, fortalecendo, acima de tudo, o nosso agronegócio goiano. A gente tem realmente um momento de extrema relevância para que a gente ponha todo esse assunto em debate, essa campus que está promovendo todo esse processo através, nesse espaço, de um palco onde nós estamos buscando a construção do futuro e o compartilhamento de informações que aqui traremos, certamente irá agregar muito a todos que nos assistem. Temos aí um agronegócio pujante, um agronegócio importante, um momento de extrema relevância na condução de todos os trabalhos que estão sendo feitos no nosso estado de Goiás, uma agricultura que se destaca cada vez mais, uma tecnologia que é determinante para que todos esses bons resultados aconteçam. E eu faço aqui realmente uma ênfase muito importante nesse momento, a segurança alimentar, que nós trabalhamos a cada instante, todas as esferas, todas as entidades que fortalecem, trabalham, representam o setor agropecuário, buscam essa convergência, transferência de tecnologia, que tem um papel determinante nesse processo, e, ao mesmo tempo, vários fatores que se fortalecem e se somam com esse movimento de inovação tecnológica. E eu aqui faço uma menção especial, principalmente a presença dos jovens cada vez maior dentro das propriedades rurais, uma coisa que há poucos anos atrás nos trazia muita preocupação ao setor, ao segmento, e nós estamos vendo cada vez mais a tecnologia ajudando a que esses jovens permaneçam nas suas propriedades, principalmente num processo de sucessão familiar, e também, com grande alegria, a presença das mulheres na gestão das propriedades cada vez maior. A gente tem uma referência muito positiva nesse sentido, e eu comento e faço essa introdução aqui porque a agricultura exponencial, a inteligência artificial, ela vai somar-se muito a cada momento, a cada ano, agregando cada vez mais valores à nossa produção, ao nosso agronegócio, seja na produção primária, seja na industrialização, sem dúvida trazendo ganhos competitivos e promovendo cada vez mais o nosso estado de Goiás. Diante disso, eu gostaria aqui agora de já passar a palavra para o Adriano Rocha Lima, que, como comentei aqui na abertura, é um grande entusiasta do setor tecnológico e tem nos ajudado muito a promover cada vez mais o agronegócio goiano. Adriano, a palavra é sua. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, professor Anderson. Boa noite, Leandro. Novamente, uma enorme mesmo, né, satisfação estar falando aqui num dos painéis da Campus Party. Nós que trouxemos aí
num esforço grande, na época que eu estava à frente da CEDI, junto com o governador do estado, junto com o Márcio, que na época era subsecretário, hoje secretário da CEDI, trouxemos a Campus Party em 2019 para cá, onde na época não se acreditava que Goiás tivesse o potencial de sediar uma Campus Party do tamanho dela maior, que é o que só havia acontecido antes em São Paulo e Brasília. Em outros estados havia tido edições curtas da Campus Party, né, edições pockets menores, mas essa edição completa aconteceu em Goiás e foi assim um resultado surpreendente, com mais de 70 mil pessoas frequentando aqueles 4 dias de evento, numa interação 24 horas por dia, onde as pessoas, mesmo de madrugada, continuavam ali trocando experiências, fazendo pequenas palestras, mesmo fora da agenda oficial da Campus Party, o que é fantástico, né? Essa troca de experiência, o que a gente chama, na linguagem da inovação, de inovação aberta, onde, às vezes, né, a inovação, e o professor Anderson sabe bem disso, a pesquisa, e isso é inerente, esperado da pesquisa, ela tem um índice de insucesso muito grande. E justamente é por isso que precisa da pesquisa, porque para você ter a chance de ter um percentual, sei lá, de 10%, 15%, 20%, que possa ser aproveitado no desenvolvimento de produtos novos, de ferramentas novas aí à disposição da população. E aquilo que você não utiliza, eventualmente não serve para o seu produto, pode ser que sirva para o produto de um outro. Isso, a gente olhar na história, aconteceu diversas vezes, né? Um exemplo clássico disso é o próprio uso do mouse, né, que a gente usa no computador, foi desenvolvido pela Xerox e ela descartou aquele produto e a Apple foi e aproveitou aquele descarte de uma inovação e desenvolveu pela primeira vez, colocou num produto comercial o mouse, que depois virou uma unanimidade aí no mundo dos microcomputadores. Bom, mas é fundamental a gente trazer esse aspecto da Campus Party, eu estava falando desse sucesso que foi, porque em Goiás ela teve, além desse público gigantesco, Goiás teve uma característica que os organizadores da Campus Party me falaram, quer dizer, isso não é uma opinião minha, porque eu não conheço tanto a experiência Campus Party quanto eles, que frequentam todas as edições em todos os estados, em outros países, dizendo que Goiás foi aquela edição onde tiveram mais interesse por conteúdo. Porque normalmente o público da Campus Party ele se divide naquele que se interessa por conteúdo, naquele que se interessa simplesmente por estar ali circulando, fazendo uma espécie de entretenimento, outros vão ali para jogar, né? Tem um público ali que obviamente, gosta de games, mas em Goiás teve a característica desse público ávido por conteúdo, em que tivemos palestras oficiais que eram para acabar às 10 horas da noite, que acabaram 11h30, meia-noite, porque o público não ia embora, continuava fazendo perguntas. Isso realmente demonstra como o Goiás estava precisando desse grande acontecimento. Eu não chamo a Campus Party de uma feira, ela obviamente é um evento, pelo que se define por evento, mas é um evento que é uma grande agregação de pessoas, é um acontecimento, onde em torno dele se orbita diversas outras ações que às vezes não têm a dimensão momentânea da Campus Party, mas que a Campus Party serve como aglutinadora para formar esse grande ecossistema. Mas, dentro do estado de Goiás, nós temos aí várias iniciativas que passaram a se conectar. E a Campus Party, eu gosto de dizer que ela chama muita atenção de todas as pessoas para que elas tenham visibilidade de tudo que está sendo feito nesse campo da tecnologia e da inovação no estado de Goiás. E aí eu começo citando o próprio Centro de Excelência em Inteligência Artificial, o CEIA, onde é coordenado pelo professor Anderson, que está aqui presente, que é a maior referência, esse centro de desenvolvimento de pesquisas na área de inteligência artificial, maior referência na América Latina, reconhecido não por nós aqui de Goiás, mas por empresas multinacionais que atuam no setor. É um centro que recebe recursos da iniciativa privada, não só do Brasil, como de fora do Brasil,
que coloca Goiás numa vanguarda de desenvolvimento tecnológico, onde ela passa a exportar tecnologia, o que no passado se comprava já isso pronto, se chegava pronto e muito tempo depois. Da mesma forma, temos o SEAGRE, em Rio Verde, que é um pouco mais recente, foi inaugurado dia, se eu não me engano, dia 5 de dezembro do ano passado, em conjunto com o lançamento pioneiro também no estado de Goiás, de uma primeira rede 5G Standalone, né? A rede 5G Standalone significa que ela não é emulada dentro de uma rede 4G, é uma rede 5G em 3,5 GHz, funcionando com a plenitude de sua capacidade em termos de throughput, em termos de baixa latência, e que permite para o SEAGRE, esse centro de referência em agricultura exponencial, a testar tecnologias que só são possíveis através de uma conectividade de baixa latência e alto throughput, como nós fizemos lá, demonstrando em dezembro, com experimentos com drones, identificando através de imagem inícios de pragas na lavoura e fazendo aplicações pontuais de herbicidas, de forma a preservar o meio ambiente e com economia grande para o produtor rural. Da mesma forma, tivemos um pequeno robô, que era o Smart Roller, né? Um carrinho que verificava a parte inferior das lavouras, aquilo que não podia ser detectado por imagens aéreas, e também com um papel similar, mas por ser um robô andando em terra, ele ainda tinha outras capacidades de desviar de obstáculos, de conseguir se deslocar de forma autônoma entre pontos A e B, o que nos remete também a uma transformação que está acontecendo, apesar dessa aplicação ter sido feita para a agricultura, mas a mobilidade autônoma é cada vez mais uma realidade, né? Saindo das páginas de ficção científica, indo cada vez mais próximo de páginas reais, onde provavelmente muito poucos anos nós teremos aí a maior parte do transporte público, né? Até do privado também, conduzido por veículos sem motoristas, né? Veículos autônomos, que traz uma série de questões importantes a serem discutidas, desde de questões éticas, que eu não vou entrar aqui nesse ponto agora, mas também diversos benefícios, como redução de acidentes, a eliminação da preocupação de uso de álcool ao dirigir, uma vez que quem vai estar conduzindo o veículo não é mais um ser humano, mas sim uma máquina alimentada por algoritmos de inteligência artificial. Então, isso mostra a revolução que a gente está passando no mundo, e é uma satisfação grande que o Estado de Goiás consiga fazer parte desse cenário onde ele não compra essas receitas prontas, ele define o cardápio, né? O Estado de Goiás hoje, ele dentro do Brasil, assume esse protagonismo de definir aquilo que são as práticas, utilizando técnicas, quer dizer, os produtos, as ferramentas, utilizando técnicas de inteligência artificial, utilizando conectividade através de internet das coisas, conectando aí diversos tipos de sensores, equipamentos, os mais diversos, aplicando técnicas de armazenamento em nuvem, técnicas de Big Data, que vão correlacionar dados em alta velocidade, dados descorrelacionados, heterogêneos, dando um tratamento a eles que possa ser útil na tomada de decisão. E quando, em cima disso, ainda temos a experiência da inteligência artificial, que pode fazer papel de muitas vezes que é exercido por um humano, ela tomar essas decisões e, com isso, ganhar agilidade, escala, de forma que a gente consiga realmente tornar o Estado de Goiás cada vez mais competitivo. Isso, quando a gente fala do setor agropecuário, é algo de extrema relevância, porque cada vez mais esse setor se destaca no Estado de Goiás, e a competitividade dele, em termos de conseguir produzir mais com menor custo, torna o Estado mais atraente do ponto de vista comercial para o mundo inteiro. E isso, a tecnologia, cada vez mais torna-se fundamental para atingir esse objetivo, e isso, dentro do SEAGRE, é o objetivo principal dele, em parceria nessa rede de centros de pesquisa e desenvolvimento, que hoje já temos o SEAGRE, temos o CEIA, e outros aí em desenvolvimento dentro do Estado de Goiás. Então, ainda que dessa vez agora temos uma Campus Party híbrida,
mas já é um passo. Ano passado ela foi 100% digital. Esse ano temos um palco situado no Shopping Passeio das Águas, onde hoje, às 11h30 da manhã, eu tive a oportunidade de estar presente num painel junto com o governador, a professora Fátima Gavioli, o professor Clóvis de Barros Filho e a professora Ana Cristina, da Rede Estadual de Ensino, falando sobre educação digital, onde Goiás se posiciona também como estado com a melhor educação pública de ensino médio do país, a melhor nota do IDEB, e nós trazendo, quer dizer, não satisfeitos com essa nota, apesar de ser primeiro, sabemos que tem muito espaço, um horizonte enorme de melhoria, principalmente quando vimos aí de uma pandemia que ainda está presente, e cada vez mais a tecnologia se torna relevante. Para vocês terem uma ideia, um fato muito interessante, apresentado pela professora Fátima hoje, é que no momento que houve a pandemia e nós, através da Secretaria de Educação, resolvemos colocar todos os alunos da Rede Estadual de Ensino com laboratórios, com pelo menos 30 computadores em cada laboratório, em cada uma das escolas da Rede Estadual de Ensino. E também computadores para os professores poderem administrar essas aulas de casa e por aí vai. Então, fizemos uma compra gigantesca de computadores. Isso aconteceu no estado de Goiás, numa escala muito grande, mas aconteceu também em outros estados, não sei se na mesma escala ou não, mas o fato relevante é que o Brasil não tinha capacidade de entrega, né? Não existia computadores suficientes para atender essa demanda. Isso persiste. Agora que a gente está começando a suprir essa necessidade de uma compra que já foi feita há vários meses, mostrando, né, que assim, o Brasil precisa cada vez mais se preparar para esse mundo digital, e eu não tenho dúvida que o estado de Goiás está saindo na frente nessa corrida, e com isso vai passar a liderar não só o Brasil, mas no mundo, como já acontece através do CEA, com o desenvolvimento tecnológico, que é fundamental para a nossa sociedade, para que nós possamos exportar tecnologia, gerar emprego e a população se tornar, através da educação, uma população com mais capacidade de interagir, de conviver, e isso é o que todos desejamos aí para o estado de Goiás. Eu quero, então, agora, aproveitando aí a sua contribuição, já de imediato passar a palavra para o Leandro, que é o diretor científico lá do CEAG, do Centro de Excelência em Água Exponencial, que vai realmente correlacionar toda a experiência que ele tem trabalhado lá na prática e, ao mesmo tempo, na utilização da inteligência artificial na agropecuária e na experiência com o estado de Goiás. Leandro, a palavra é sua. Leandro? Muito obrigado, Antônio Carlos. Pessoal, antes da gente falar sobre essa importância da agricultura, eu queria trazer alguns indicadores só para a gente saber da relevância da agricultura de precisão, da utilização da tecnologia no campo. Hoje a população mundial está em torno de 7 bilhões e se espera que essa população até 2050 ela bata 9 bilhões. Então a gente está falando de um crescimento de 3 bilhões da população até 2050. E isso vai gerar uma demanda de alimentos que deve aumentar de 60% a 70%, sem um aumento considerável de área. Isso é muito importante salientar. Ou seja, é necessária a utilização da tecnologia em cenários que muitas vezes a gente tem terras degradadas, falta de algum insumo necessário para a produção em determinadas áreas, e é de fundamental importância, então, a utilização da tecnologia para que se tenha esse aumento de produtividade compatível com o aumento da população, dessa demanda, né? Então, nesse mundo contemporâneo e globalizado, a gente possui desafios da humanidade. Dentre esses, a geração de alimentos se remete a uma busca aí, universal, que está até entre os objetivos da ONU, né, das Nações Unidas, que é de uma economia sustentável, geração de alimentos, e que as tecnologias podem colaborar bastante com esse cenário. Tendo em vista que 33% da área cultivável hoje no Brasil representa 49% da produção base. E outros restantes 25% da área cultivável produz apenas 1% da produção base do país. Ou seja, a gente tem
nessas áreas de grande produtividade, a gente tem alto índice de tecnificação ou de aplicação de tecnologias. Então, a gente tem aí, sem um aumento de áreas cultiváveis, a possibilidade de aumento de produção e agregando tecnologia nesses processos, seja na agricultura, seja na agropecuária, ou seja na criação de peixes e em outros cenários que o agro está envolvido. É relevante comentar sobre isso, porque a tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que aplicativos de vídeo mudou a forma como a educação é vista, mudou a forma como a alocação de imóveis, ou mesmo a forma como é alocado um veículo mudou. E o que muda a tecnologia no campo? A tecnologia no campo muda a forma de produtividade, principalmente a forma de alocação dos recursos no campo. E, como bem disse aí o Adriano, em definir o cardápio, né, de tecnologias, num cenário onde o Brasil é o maior produtor de grãos do mundo, e para muitos considerado o celeiro do mundo, é de extrema relevância que essas tecnologias sejam produzidas ou sejam adaptadas ao cenário brasileiro. Vale salientar também que nesse cenário de importação de cardápio, a gente sempre demanda de customizações ou de alterações inerentes ao cenário brasileiro. Por quê? Porque a gente tem particularidades, peculiaridades no clima tropical e um país de dimensões continentais que não são apresentadas em outros países. Então, isso abre um celeiro de aplicação de tecnologias ou de validação de tecnologias de uma imensidão muito grande, porque do sul ao norte a gente tem variações climáticas, a gente tem apresentações diferentes em épocas sazonais de mudança de clima, onde se faz necessário fazer adequações dessas aplicações, dessas tecnologias. E a tecnologia aplicada nessas áreas tem uma importância muito grande, porque em 2010, segundo a FAO, que é uma organização que faz a estimativa aí, ela diz que a população urbana, em 2010, ultrapassou pela primeira vez a população rural no mundo. E estima-se que até 2050, de cada 7 pessoas, de cada 10, 7 pessoas vão estar vivendo nas cidades. O que quer dizer isso para a gente em termos de tecnologia? Isso impõe condições de alta produtividade no campo e principalmente de alta tecnificação. Ou seja, todo esse cenário de veículos autônomos, de diagnósticos 24 horas e de acompanhamento, seja do bem-estar animal, ou seja, da redução da perda ou do aumento da produtividade, são necessários para esse arranjo que vem se configurando aí a organização mundial em torno das cidades, do crescimento populacional. Nós temos trabalhado com algumas tecnologias focado tanto na agropecuária, no aumento da produtividade e redução dos custos, quanto em maior assertividade no acompanhamento e desenvolvimento de uma dada lavoura. Sabemos que essas lavouras são atreladas às condições climáticas e tem uma série de parâmetros que acabam influenciando a tomada de decisão. Então, nesse cenário, a informação ela é muito importante, relevante e com impacto direto na cadeia produtiva, sendo necessário os algoritmos de inteligência para predição, para análise de doenças ou de pragas na lavoura. E considerando que o estado de Goiás é um dos maiores produtores de grãos do Brasil e também um dos maiores produtores de proteína animal, passando aí pela avicultura, suinicultura e pela agropecuária, é extremamente relevante o estado ditar esse cardápio ou estar à frente de um processo que gera tecnologia aplicada ao agro, além de possibilitar que a tríplice hélice, governo, instituições privadas e instituições de ensino, possam reter os talentos no estado de Goiás e, principalmente, influenciar a geração de renda e também colaborar na geração de empregos no estado de Goiás. Então, a gente está atuando no agro de uma forma, assim, eu tentei sintetizar a importância do agro e estamos trabalhando em diversas linhas de forma a não só levar a tecnologia lá na ponta, como também reter esses talentos no estado de Goiás e, principalmente, geração de renda, geração de emprego e colaborando nesse cenário que é um celeiro farto de possibilidades de aplicação de tecnologias, seja no conforto animal, redução de perdas, aumento de produtividades, e basicamente é esse o cenário que o SEAGRE vem trabalhando. Eu vou voltar a palavra, então, para o nosso
Beleza, Leandro, valeu, obrigado aí pela contribuição, pelas informações. Quero, com muito prazer agora, convidar o nosso professor Anderson, uma pessoa conhecida mundialmente aí pela sua experiência, pelo seu trabalho, e certamente o que a gente tem conversado já agora, nesse momento, é que a gente possa aproveitar toda essa capacidade de conhecimento dele e de toda a turma que está em volta dele para contribuir com o nosso agronegócio goiano e com o nosso agronegócio brasileiro. Professor Anderson, a palavra é do senhor. Obrigado, gente. Um prazer estar aqui com todos vocês, né? Eu estou à frente aí da iniciativa do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que em dezembro agora vai completar 2 anos, né? Foi uma parceria e fruto da Universidade Federal de Goiás com o governo do estado de Goiás, né? E a gente já tem colhido frutos bastante relevantes. O Sebrae, inclusive, é um parceiro nosso, né? Eu lembro que quando a gente nos tornamos unidade Embrapi, tem um programa em parceria com o Sebrae, e para quem não sabe, a gente já assumiu a liderança dos projetos de inovação com startups, que é onde o Sebrae atua conosco, né? Que vai exatamente nessa linha de tornar o Estado um produtor, né, não apenas um consumidor de tecnologia. E o fomento à empresa nascente, à startup, né, é extremamente relevante nesse cenário, para que a gente possa apoiar as empresas, principalmente as chamadas Deep Techs, né, que atuam nos mais variados segmentos. Tecnologia hoje é uma coisa transversal, né? Então, você vai desde o agronegócio, a construção civil, aeroespacial, logística, né? Semana passada, a gente até recebeu aqui uma empresa que resolveu se instalar aqui em Goiás exatamente para consumir os recursos humanos aqui do Centro de Inteligência Artificial, né? E eles têm uma demanda bastante grande, dizendo que se a gente conseguir pelo menos uns 50, né, a gente já vai ficar bastante satisfeito. Então, isso mostra a importância de um ecossistema articulado, né, tanto do CEIA, do Centro de IA, com a parceria do governo do estado de Goiás, com a Fundação de Amparo à Pesquisa FAPEG, com o Sebrae, né, e porque o empreendedorismo, sem dúvida, é o que vai dar a sustentação que a gente tem uma sociedade competitiva com emprego e renda de boa qualidade, né? Eu, particularmente, sou um grande entusiasta do empreendedorismo no nível educacional, né? Porque eu entendo que a universidade, ela concentra um capital intelectual muito rico, muito especial, e que a universidade, ela precisa se atentar de que essa matéria-prima ela tem que também ser fomentada sobre a ótica do empreendedorismo. Afinal, a gente precisa gerar um empreendedor que vai fazer com que os negócios sejam competitivos, né? E para quem não sabe, dentro dessa parceria do Centro de IA com o governo do estado, a gente criou o bacharelado em inteligência artificial, que foi o primeiro do país, e esse curso, ele nasce exatamente com uma veia absolutamente empreendedora, tá? A gente tem conseguido colocar isso em prática, exatamente para que a gente forge os empreendedores, né, a longo prazo. A universidade, ela viveu muitas fases ao longo da história, de geração do conhecimento, do domínio do conhecimento, e mais ou menos ali depois da Segunda Grande Guerra, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, começou a surgir o conceito da universidade empreendedora, que é aquela que eu detenho, eu produzo, mas agora eu vou conseguir monetizar o conhecimento também, né? Então, apesar da América Latina em geral, a gente está um pouco atrasado em relação a isso. Existem movimentos bastante interessantes no Brasil. Claro que o Centro de IA não é o único, né? Existem algumas iniciativas bem bacanas, mas é onde a gente está tentando contribuir para esse ecossistema empreendedor, principalmente local, para que a gente consiga construir e produzir tecnologia, produzir e construir produtos realmente inovadores, porque é muito diferente quando você tem um produto inovador, porque basicamente você não tem concorrência no primeiro momento. É muito diferente você entrar no mercado para competir por preço, e quando você é um inovador, é algo que não tem concorrência ali no primeiro momento. Isso faz toda a diferença para uma sociedade como um todo, né?
e é nisso que a gente está tentando contribuir. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, eu espero poder contribuir com esse bate-papo, e convidar a todos, assim que possível, né, a gente poder fazer isso de forma presencial e todos conhecer o que a gente está fazendo lá na Universidade Federal de Goiás. Eu já adianto que agora, no segundo semestre, o Centro de Excelência em IA, em parceria exatamente aí com o governo do Estado de Goiás e também com a Procuradoria-Geral do Estado, está trazendo uma versão inédita de um supercomputador de inteligência artificial, que é o primeiro da América Latina, tá? E a gente espera aí inaugurá-lo em breve, agora no segundo semestre. Já está pago, já está fabricado, e a gente só está fazendo alguns trâmites agora burocráticos. Isso mostra o quanto Goiás está realmente talvez aí no pioneirismo, né, de construir um ecossistema de inovação em torno de inteligência artificial bastante interessante e que vai certamente contribuir com toda a nossa sociedade. Bacana, Anderson, professor Anderson. Eu vou conduzir aqui agora, tentar conduzir uma provocação aqui de um debate entre todos vocês, mas, acima de tudo, tentando capitanear um pouquinho da exposição de cada um, porque eu, pessoalmente, me entusiasmo muito hoje à frente aqui do Sebrae Goiás. A gente tem realmente uma grande oportunidade de transformar esse nosso estado, de promover, acima de tudo, o nosso empreendedorismo e fortalecer cada vez mais toda essa potencialidade que existe por trás dos recursos naturais do nosso estado. E bem enfatizado aqui, o que também nos entusiasma muito, é de que, como bem comentado aí por vocês, o cardápio que nós temos a oportunidade de criarmos daqui para frente, de sermos formadores de todo esse processo e protagonista, acima de tudo, dessa história, ela nos sensibiliza cada vez mais a envolvermos todos os agentes, a envolvermos todas as entidades, a envolvermos todos os parceiros nessa sinergia, em que também, comentado pelo Leandro, a iniciativa privada, o setor público, a educação por trás, as entidades de ensino, num processo que, confesso para vocês, jamais visto como uma experiência no Brasil, onde todos os agentes estão aglutinados com o propósito único de fortalecer os setores de desenvolvimento da economia do nosso estado e, consequentemente, do nosso país. Isso passa por uma liderança muito forte que nós temos hoje no nosso estado, pelas pessoas que estão por trás de tudo isso, e eu tenho também hoje aqui à frente do Sebrae numa oportunidade enorme nesse palco nosso aqui da Fábrica de Empreendedores, de também comentar com todos vocês que nós estamos aí habilitados com uma propositura do Sebrae Nacional, de termos no nosso estado de Goiás um centro de referência das soluções do agronegócio para o país. E, certamente, eu acredito muito que a oportunidade que nós temos para frente, com todos esses agentes, seja com CEA, seja com SEAGRE, seja com o governo do estado, aqui eu faço menção também à nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui comentada, nosso secretário Márcio, enfim, todos que estão com o propósito, acima de tudo, de fazer as coisas acontecerem, e eu comento com vocês, nós vamos transformar essa realidade e certamente, cada vez mais, fortalecer o desenvolvimento desse setor em especial que nós estamos tratando aqui agora, uma agricultura que se desenvolve cada vez mais, e com isso, acima de tudo, eu quero aqui compartilhar com o Adriano e repassar para ele aqui, para ele ter seus comentários dele, nesse movimento em que a gente tem construído dentro do nosso estado, Adriano, e certamente você tem sido um agente importante nesse processo de também, aí eu faço aqui a menção, se nós trazermos aí um desafio enorme que nós temos hoje, que é a transferência de tecnologia, nós também faço menção e cito aqui a UEG, em todo o seu processo de reconstrução que está acontecendo no nosso estado de Goiás. Dou um exemplo muito claro aqui para nós, só para vocês terem uma ideia, zootecnia, o curso de zootecnia da UEG, em São Luís dos Montes Belos, hoje, é referência com vários profissionais esparramados no mercado
nosso aqui do estado de Goiás, em vários segmentos, em várias empresas, e isso é um processo determinante para que a gente possa realmente ter pessoas da UEG, da UFG, do IF, das entidades de ensino privadas, cada vez mais envolvidas nesse processo e nos proporcionando esses benefícios e esses ganhos que todos nós esperamos. E ainda faço mais uma menção aqui, a nossa Emater, que renasceu nesses tempos, que tem aí realmente se consolidado com todos os apoios também, aqui em especial a menção da FAPEG, que contribui diretamente para o financiamento de bolsas de iniciação científica, para o conhecimento da ciência que está sendo trabalhada, e esse ponto fundamental que nós temos da transferência de tecnologia, onde eu coloco aqui, e queria ouvir um pouquinho aí do Adriano, do Leandro e do Anderson, desse ganho, em especial, que a inteligência artificial pode nos proporcionar nesse processo de transferência de tecnologia. Adriano. Bom, assim, é inimaginável o quanto que o uso de técnicas novas aí como inteligência artificial, deep learning, ela pode proporcionar de aumento de competitividade, ganho de escala para diversos setores da economia, né? Aqui a gente está falando realmente do universo gigantesco, onde existe, inclusive, algumas pessoas que trabalham com previsão assim, de futuro, que dizem que mais de 50% das profissões que existirão daqui a 10 anos, elas sequer existem hoje, né? E grande parte dessa transformação a gente se deve principalmente à inteligência artificial, porque ela rompe uma determinada barreira, né, que antes você ali limitava essa evolução, que é a capacidade do operador, do ser humano, na sua limitação de tempo, de trabalho, de capacidade produtiva, conseguia tomar decisões, discernir, e, obviamente, isso, de uma certa forma, com a era da informática, já foi dado um grande salto, mas com a inteligência artificial você ganha a possibilidade de dar um salto ainda muito maior, né? Se a gente fizer assim, um breve assim, acompanhamento histórico e lembrar que é o seguinte, eu gosto às vezes de mencionar isso, ali no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, para quem conhece ali a praia de Copacabana, ali no Posto 6, em 1880 aproximadamente, a gente está falando aí de aproximadamente 140 anos, que em termos históricos é absolutamente nada, né? Onde se chegou pela primeira vez com um cabo submarino que ligava a Europa ao Brasil, né? Até então, antes da existência desse cabo submarino, eu estou falando de 1880, né? Estou falando de 140 anos. Qualquer tipo de comunicação entre quem estava no Brasil e na Europa, pressupondo que a comunicação, você fala algo e a parte que ouve o que você fala te responde, né? Então você completa a comunicação quando um fala e o outro responde, você ouve a resposta. Essa comunicação levava no mínimo 60 dias, porque a viagem mais curta de comunicação entre Brasil e Europa era através de navio, que levava 30 dias. Então, 30 dias para qualquer acontecimento daqui chegar lá, mais 30 dias para qualquer coisa em resposta a esse acontecimento voltar para cá. Então, você tinha, no mínimo, 60 dias de intervalo de tempo. Hoje, essa comunicação se tornou algo assim que a gente nem percebe, algo instantâneo e que permite colocar o mundo numa era da globalização, que foi extremamente assim evidenciada e acelerada com esse processo da pandemia. Você vê que hoje muitas empresas elas começam a romper fronteiras, né? Você tem o conceito aí do cross-working, que assim, hoje o mercado de trabalho ele não está mais restrito a fronteiras geográficas, como já esteve tempos atrás. E cada vez mais essa tendência ela se consolida e as tecnologias estão muito preparadas para isso, né? Quando a gente fala aí de um país com redes de fibra ótica, com redes 5G e mesmo as redes 4G, que já são redes de alta velocidade também, permitem essa possibilidade que há pouquíssimo tempo não era possível. Quando a gente junta isso, né, a técnicas de inteligência artificial e com toda essa transformação, a gente realmente precisa
dar uma atenção grande, porque se você não der uma atenção a isso, achar que a gente está vivendo um momento como qualquer outro da história, a gente vai perder o bonde. Quer dizer, essa transformação que eu falei de 50% das oportunidades de trabalho, não de oportunidades, mas de profissões que sequer existem hoje, isso complementando com outra estatística que mostra o seguinte: a cada ano você tem uma demanda de 70 mil novos postos de trabalho sendo criados para profissionais da área de tecnologia de informática. E o mercado brasileiro ele tem produzido cerca de 40 e poucos mil profissionais por ano. Então, você tem um déficit de 20 e tantos mil profissionais de vagas que não são preenchidas. E essas vagas serem preenchidas dependem justamente desse processo de capacitação, onde aqui no estado de Goiás entra desde o curso de graduação pela primeira vez de inteligência artificial, que o professor Anderson mencionou, que sem dúvida, de extrema relevância, porque ele não só coloca essas pessoas dentro do mercado de tecnologia, dando a capacitação a elas, mas como também naquilo que já se colocam preparadas para essas novas profissões que estão surgindo, e grande parte delas é com base em inteligência artificial. Quando nós juntamos isso, a política das escolas do futuro, onde temos 2 aqui em Goiânia, que visam justamente formar profissionais, não com curso superior, mas com curso profissionalizante, já para irem mais rápido direto ao mercado de trabalho, também dentro dessas áreas. Quando nós citamos também, dentro da rede estadual de ensino, que nós colocamos em 2019, dentro do manifesto da Campus Party, o compromisso de criar laboratórios de robótica para crianças a partir de 6 anos de idade, próximos a comunidades carentes e próximos às escolas públicas de ensino do estado de Goiás. Então, já temos hoje 6 funcionando, 2 em Goiânia, uma em Lusiânia, uma em Valparaíso, outra em Alto Paraíso e outra em Cavalcante. E vamos ter mais 20, que nos próximos 12 meses irá colocar o estado de Goiás como o estado com mais unidades de laboratórios de robótica para crianças carentes, em que elas também, a partir da infância, já podem se inserir no mercado de trabalho, e aquelas que quiserem se aprimorar, elas têm a escola do futuro, elas têm a universidade e todo o poder público dando esse apoio. Outro fator que eu considero fundamental, que também veio de todo esse planejamento de inserção de Goiás no mapa global tecnológico de inovação, é o nosso marco regulatório da inovação, que foi assinado pelo governador durante a Campus Party de 2019, que é extremamente moderno, facilita demais financiamento de startups e foi considerado como referência para diversos estados que copiaram o nosso modelo regulatório, implementaram, com base nesse decreto do estado de Goiás, regulamentações similares ou idênticas ao que foi feito no estado de Goiás, criando justamente essa referência. Goiás hoje, como eu falei, quando eu citei, que nós deixamos de escolher o prato que vamos comer e passamos a definir o cardápio e preparar a refeição, essa é uma frente que está em várias áreas da tecnologia no estado de Goiás, criando esse grande ecossistema e colocando o governo do estado, como disse o Leandro, dentro da tríplice hélice, mas de uma maneira onde o governo não precisa assumir o protagonismo, O protagonismo disso realmente deve vir das instituições de pesquisa e dos empreendedores. Esse sim, o Estado e o poder público, ele deve amparar e dar o ambiente necessário para que isso naturalmente se desenvolva, tirando todas as barreiras que possam existir, que vai desde a facilitação para a abertura de empresas, onde nós estamos aí também num projeto junto com o Sebrae, acelerando ainda mais esse processo para que se torne mais atrativo ainda e fácil você abrir empresas, que é um dos indicadores assim que atrai realmente o empreendedor, trazendo novas linhas de financiamento para diversas áreas. A gente é importante, quando eu falo, voltando a fazer essa metáfora aí do cardápio, a gente sempre tem, entre a pesquisa e a empresa, eu gosto de pensar sempre numa ponte, É uma travessia, onde você tem a geração de ideias,
ali dentro da universidade. Essas ideias são maturadas, são aprimoradas, elas se transformam eventualmente em protótipos, esses protótipos evoluem, eventualmente se transformam em produtos, esses produtos eventualmente se empacotam em empreendimentos, né? Através de empreendedores criando suas startups. Num primeiro momento, essas startups dependem de um apoio, aí o papel do Sebrae é fundamental, nesse apoio, porque uma empresa não é só o produto, a empresa é a área financeira, é a área de marketing, é a área administrativa, e tudo isso precisa funcionar para que o negócio dê certo. Mais à frente, a empresa precisa de mecanismos de acelerar o crescimento, ela precisa de mecanismos de financiamento, e esse financiamento ele tem diversas etapas que vão crescendo com a maturidade da empresa, até chegar no limite de uma empresa já muito madura, que pode fazer um IPO numa bolsa de valores, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então, todo esse processo ele é fundamental para criar esse ciclo, né, de desenvolvimento, onde esse fluxo ele aconteça naturalmente. Eu acho que esse ambiente hoje ele é uma realidade do Estado de Goiás. Hoje ele não é uma promessa, ele não é uma intenção, ele é uma realidade. Ele, quando a gente chegou aqui em 2019, mas eu não vou aqui ficar remoendo o passado, a realidade era completamente diferente, tudo desconectado, mas enfim, essa página foi virada, nós conseguimos realmente colocar para funcionar isso, e a Campus Party serve muito como esse momento de aglutinação, por isso que eu chamo a Campus Party muito de uma âncora nesse processo, porque pela visibilidade que ela tem, pela aglutinação de pessoas de todo o país que ela tem, ela dá essa visibilidade a todas essas plataformas, ferramentas que tem disponíveis para o empreendedor desenvolver seu negócio, desde a pesquisa até a captação de recursos e o crescimento da empresa, a comercialização de seus produtos. E isso coloca Goiás numa posição muito diferenciada, né? Porque o que a gente precisa buscar no estado de Goiás, isso é um consenso entre o governo, também o setor empresarial, cada vez mais, e eu tenho certeza que o Antônio Carlos é um grande defensor dessa pauta também, de nós avançarmos na cadeia produtiva, né? Cada vez mais deixarmos de ser exclusivamente fornecedores de commodities e começar cada vez mais processar essas commodities dentro do estado de Goiás, seja elas commodities do ponto de vista agropecuário, mas seja também na área de mineração ou em qualquer outra área que o estado de Goiás seja forte por realmente ser um estado de referência em riquezas naturais, em condições climáticas, e a gente precisa da tecnologia justamente para apoiar esse processo. Além de políticas públicas, as tecnologias, sejam elas na área de software, sejam elas na área da indústria 4.0, mas tudo passando por esse processo de aumento de competitividade através da automação, através do uso de tecnologias novas, e nesse processo que é contínuo. Nós, como seres humanos, não podemos ser vítimas da tecnologia. Nós temos que sempre ser complementares a ela. E aquilo que a gente consegue, a partir do nosso conhecimento, transferir esse conhecimento para que uma máquina execute por nós, ótimo, vamos dar um passo seguinte na escala de complexidade. Nós vamos para o passo seguinte, aquilo que a máquina ainda não domina, e deixamos a máquina fazer aquilo que nós já dominamos e podemos controlar. E isso cada vez mais nos torna competitivos mundo afora, e é isso que esperamos que o estado de Goiás se fortaleça cada vez mais, e todo esse, tanto o Sebrae, quanto o CEIA, com a Universidade Federal de Goiás, quanto o Leandro, lá do SEAGRE, e quanto diversos outros atores aí presentes no estado de Goiás, são fundamentais para que isso aconteça. O Antônio Carlos citou também a Universidade do Estado de Goiás, que foi também a universidade resgatada, a universidade que tinha o curso de zootecnia, também ela tem um curso muito bom na área de engenharia civil e arquitetura, que fica em Anápolis, e outros cursos de referência que ela tem no estado de Goiás, mas, de uma forma geral, era uma universidade que estava quase que sitiada politicamente. Apesar de as pessoas, às vezes, não gostarem muito de ouvir isso, mas é a realidade. E nós conseguimos blindar a universidade quanto a essa influência política. Não que a política seja mal, pelo contrário. A boa política ela é fundamental para a convivência da sociedade. A boa política ela se aproxima muito da ética, porque é justamente
aquilo que através da negociação, da conversa entre pessoas, do diálogo, nós melhoramos a distribuição de recursos, melhoramos a nossa convivência, e a boa política serve para isso. Agora, a má política, que é aquela que visa utilizar dos mecanismos políticos para tratar de interesses exclusivamente pessoais, interesses partidários, ela é nociva, e isso estava acontecendo muito na universidade, e felizmente a Universidade Estadual de Goiás ela conseguiu virar essa página ruim da sua história. A universidade que hoje, dentro da sua curva de crescimento, ela cada vez mais se tornará uma universidade de referência no país. E agora, ainda mais, com instalação em Anápolis, também do Centro de Referência em Tecnologia Ferroviária, em parceria com o Ministério da Infraestrutura, que é outra área de muita relevância no estado de Goiás, essa área logística, principalmente pelas condições geográficas do estado de Goiás e por todas as condições de infraestrutura que o estado reúne para oferecer um transporte de diversos modais de maneira eficiente e rápida para os diversos cantos do país. Então, a Universidade Estadual de Goiás, junto com o INE, junto também com a Universidade Federal de Goiás, vão assumir esse protagonismo de pesquisa que é inédito em toda a América Latina. É o primeiro centro de referência em toda a América Latina nessa área. Então, cada vez mais, nós estamos assumindo esse protagonismo, essa vanguarda tecnológica dentro de áreas fundamentais, como é a inteligência artificial, como é a internet das coisas, como é a tecnologia para a agricultura, como é a tecnologia logística, especificamente a tecnologia ferroviária, como é também a área de aviação, através de todas as pesquisas em torno dos caças Gripen, dos cargueiros KC-390, que também estão ali em Anápolis, tudo que é desenvolvido hoje no estado de Goiás, que coloca ele realmente numa posição tecnológica cada vez mais de destaque, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Bacana. Leandro, o tempo nosso está quase se esgotando, mas 2 minutinhos aí para o Leandro e 2 para o Anderson para a gente concluir. Leandro. Obrigado, Antônio. Acho que é muito importante quando a gente fala de inteligência artificial, a gente quebrar paradigmas. Eu acho que o Anderson tem feito isso bem, a UFG tem cumprido esse papel com excelência. Isso é muito relevante dentro do tema do agro, uma vez que se a gente se apoiar só em 3 pilares, se a gente imaginar processamento de imagens, visão computacional e métodos de predição, a gente resolve N problemas na área do agro, que não só resolve o problema, como muda a forma de interpretação desse cenário de atuação sobre um determinado problema. E isso se torna muito relevante e isso muda completamente a forma de se atuar na produção agrícola ou na produção de proteína animal. Isso traz um patamar que é difícil de se mensurar, igual o Adriano colocou, e é difícil de se colocar onde a gente chegaria com a utilização de mais algoritmos inteligentes aplicados ao processo produtivo, ou aplicado à cadeia do agro como um todo. Porque a gente sabe que, se a gente fazer uma analogia aqui, o YouTube mudou a educação. Agora, imagine o que algoritmos de predição ou dispositivos de IoT instalados dentro do animal ou no animal poderia mudar de conforto do animal, de ganho de produtividade, seja da proteína, ou seja de combater uma determinada praga ou algo do tipo. E qual que é o principal, então, ganho? O ganho principal é assertividade e automação de processos que podem ser realizados de maneira automática e aplicado de forma extensiva. Isso traz um ganho sem precedentes, não só para agriculturas, como em N outras áreas, mas como nós estamos focados no agro, as potencialidades são várias e o leque de oportunidades é muito grande. Então, aproveitar a oportunidade, agradecer nossos parceiros, a FAPEG, o governo do estado que tem tanto nos apoiado e tem estado na vanguarda e preparando as novas gerações para que possam estar atuando nessas linhas de frente no futuro. Não só formando uma mão de obra de uma certa idade, não, a gente está trabalhando em todos os pilares e isso é muito importante para que nas próximas gerações ou nos próximos anos a gente tenha um estado que seja referência na produção de conhecimento e principalmente na geração de renda, distribuição, retenção de talento e N atuações da política pública que faz e fará a diferença nesse estado. Muito obrigado. Obrigado. Professor Anderson. Tá bom, gente, eu vou ser bem breve aqui. Só aproveitar o gancho aí de que, de fato, nas grandes mudanças
em que a sociedade em geral tem grandes oportunidades de se posicionar bem numa relargada, né? A gente está passando aí por uma nova revolução industrial e, sem dúvida, é uma oportunidade para a nossa geração, para o que nós vamos deixar de legado. E aproveitar o gancho aí para dizer que, em parceria com o governo do estado, nós estamos, desde o mês passado, promovendo um curso para professores, tanto da Escola do Futuro quanto da rede estadual, para serem multiplicadores do ensino de inteligência artificial e robótica, né? Então, a gente está aproveitando boa parte do nosso know-how para ser disseminador e multiplicador, para que, como disse o Leandro e o Adriano, isso também chegue na ponta, que a gente motive aquele badequinho, né, ali de 10, 12 anos. Eu, em particular, estive à frente aí da Olimpíada Brasileira de Robótica no estado de Goiás, como voluntário desde 2012, quando eu voltei para cá, e banquei do meu bolso, né, por muito tempo essa iniciativa por aqui, e aí com o apoio aí da FAPEG, né, isso não tem sido mais necessário, muito pelo contrário, né, agora temos recursos para ampliar as ações e levar isso até a ponta, porque senão não adianta a gente achar que pegar as pessoas com 30 e 40 e tentar atingi-los já nessa idade vai ser suficiente, não vai, é algo transversal, universal, que tem que atingir a todos, nem que seja como usuários de tecnologia, né? Então, isso que comunicar essa ação, e em breve a gente vai abrir mais turmas. Isso foi só uma primeira leva dessa ação que a gente está promovendo aí, junto com o governo do estado de Goiás, e estamos aí preparados para cumprir essas missões aí de ajudar toda a comunidade nessa grande oportunidade de transformação que a gente está vivendo com essa nova revolução industrial. Bacana. Obrigado, professor. Nosso tempo se esgotou. Quero aqui agradecer a todos que nos assistiram, a todos que participaram. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Um abraço.